Beleza, galera? Aula aqui voltada para a primeira série do ensino médio, Escola Centro de Ensino Pio 11. Estamos aí na pandemia, isolado em casa. Então, desde já, hashtag fique em casa, pessoal. Então, vamos para mais um assunto aqui. Vamos falar sobre as abordagens históricas da ginástica enquanto cultura corporal. A aula voltada aí para a primeira série do ensino médio, turno matutino e vespertino. Então, vamos falar aqui, basicamente, das abordagens históricas da ginástica enquanto cultura corporal. Vamos seguir adiante aí. Você já fez ginástica? Uma pessoa, um jovem, adolescente. O que é ginástica? Você sabe onde surgiu? Então, para quem já faz atividade física, um exercício físico, certamente faz ginástica, beleza? E o que é ginástica? Você sabe onde surgiu a ginástica? Não sabe responder essas questões? Calma, vamos conhecer um pouco sobre a ginástica e depois você responderá. No final, tem alguns questionamentos e a gente vai responder junto aqui ao decorrer desta aula. Valeu? Muito bem, então vamos lá. Mas afinal, o que é ginástica? Como vocês estão observando aí, várias imagens mostrando o homem e a mulher fazendo tipo de atividade física que não deixa de ser ginástica, não deixa de ser uma ginástica. Você sabia que até dormir você está fazendo exercício físico? Como assim, professor? Tá, os órgãos estão ali fazendo parte do descanso daquela atividade que você fez durante o dia. E os órgãos estão trabalhando, o nosso sistema, todo o corpo está trabalhando. Também é uma forma também de exercitar, né? Você exercita seu cérebro, ele dá descanso para o seu corpo, faz parte também do exercício. Ginástica é a arte de movimentar o corpo. Então, é comum as pessoas acharem que toda atividade que é gasto de energético, ou de energia, melhor falando, é atividade física. E atividade física é ginástica. Mas não é bem assim. Vamos que vamos. Segundo Pérez Galado, 2002, escreveu esse artigo falando que a ginástica é qualquer ação repetitiva com o objetivo de melhorar a aptidão física ou a execução de uma habilidade. Tecnicamente, quando uma pessoa é um atleta, ele tem que exercitar mais para ter uma execução com a sua habilidade. Beleza? Então, desta forma, toda ginástica é uma atividade física, mas nem toda atividade física é ginástica. Entendeu? Beleza, então vamos lá. Ginástica é uma atividade física, sabemos disso, mas nem toda atividade física é considerada como ginástica. Quando é considerada ginástica? Quando é uma programação. Você fez uma programação, você tem um tempo, então você ali já está fazendo um tipo de ginástica. E a questão do conceito, continuando. Vamos entender. Vamos tomar como exemplo duas atividades corporais. Estamos falando aqui da cultura do corpo, a abordagem histórica da ginástica enquanto cultura corporal. Então vamos lá. Primeiro aqui exemplo, tomar banho e malhar na academia. Quando é que eu estou fazendo ginástica? Tomando banho, eu estou fazendo a ginástica? Eu estou fazendo algum exercício físico, né? Corporal, mas eu estou fazendo a ginástica? Não. Malhar na academia? Está fazendo tipo de ginástica? Sim, porque está programado. Você está programado para fazer, tem um tempo certo, uma hora ali de musculação, então basicamente é uma ginástica. As duas são atividade física, porque ambas são atividades corporais que há gasto energético, beleza? Agora, só malhar na academia é ginástica. Somente malhar na academia é ginástica. Vamos entender o porquê. Para que a atividade seja considerada ginástica, segundo Pérez, Carla, ele fala que ela precisa ser uma atividade repetitiva e que tenha o objetivo de melhorar a aptidão física ou a execução de uma habilidade, como a gente viu no slide anterior. E só na segunda atividade, malhar na academia, é ginástica porque é uma atividade física repetitiva e que tem o objetivo de melhorar a aptidão física ou a execução de uma habilidade. Beleza? Já tomar banho é uma atividade física e, de certa forma, repetitiva, mas não tem o objetivo de melhorar a aptidão física ou a execução de uma habilidade. Por isso, não é um tipo de ginástica, beleza? Eu acho que ficou muito claro como neve aí. Então, uma curiosidade, né? Passei aqui adiante, uma curiosidadezinha aí. O termo ginástica tem origem na Grécia Antiga e significa a arte de exercitar o corpo nu.
inspirada no ideal grego de harmonia entre corpo e espírito, ou visualização, né? Visualidade, né? Melhor falando, visualizada, né? Como a arte das exibições corporais humanas, oriunda do circo de feiras de festas. Sua origem vem do grego gímsico, do adjetivo que é relativo aos exercícios do corpo, o corpo em movimento, e de gin, elemento de composição culta que traz, que traduz a ideia de nu, do grego gynous, nu, despido, quer dizer despido, não coberto, que se limita a ser alguém ou alguma coisa puro e simples, sem acessórios ou sem modificações. Soares, segundo Soares, no finalzinho da década de 90, em 1998, Apud escreveu isso aí, né? O Apud dele é Lorenzini 2005, né? Seu artigo aí, pode ter sido até uma tese que ele defendeu a respeito, falando sobre ginástica. Muito bem, então nós sabemos que qualquer atleta que faz tipo de ginástica, a gente conhece nas Olimpíadas, ele mantém a roupa o máximo colado no corpo, né? Para identificar como corpo nu, né? Quanto mais a roupa sintética ali for bem colada no corpo, para identificar como um homem ou a mulher com corpo nu, né? Para mostrar seus movimentos corporais mais de forma clara, transparente. Muito bem, vamos lá, se for curiosidade. Então aqui tem uma atividade que eu vou deixar para a turma aí, no Google Class aí, para vocês responderem. Identifique as atividades que são classificadas como ginástica, depois soma os números correspondentes e marque a resposta na tabela. Beleza? Então, uma tarefazinha para a turma, só para identificar, diferenciar o que ambos são atividade física, mas o que diferenciar, né? Você tomar um banho ou você fazer uma musculação, fazer uma academia, enfim, você vai responder aí marcando uma atividadezinha básica aí para não passar em branco. Então, essa é a atividade dessa tarefa, que já está aqui no slide, e vocês respondem aí e mandam para mim no grupo do WhatsApp, ou no meu e-mail, ou no Google Class lá, né? Google Class. Importante, domínio de conceito. É de extrema importância o domínio de conceitos, por eles nos ajudam, né? Nos ajudam a diferenciar. É de extrema importância o domínio de conceito, pois eles nos ajudam a diferenciar, classificar e entender melhor os seres, objetos e fatos do cotidiano. Quando dominamos conceitos, organizamos nossos pensamentos e aprendemos a identificar as regularidades e as propriedades das coisas. O domínio de conceito. É importante ter o domínio de conceito. A ginástica, enquanto manifestação da cultura corporal, o conhecimento humano é histórico e socialmente construído. Dessa forma, os conceitos, seus sentidos e significados variam conforme o momento histórico. Para compreendermos melhor a ginástica hoje, na nossa atualidade, seus sentidos e significados atuais, é necessário entendermos como se deu o processo de construção desta atividade corporal. Vamos mergulhar na história da ginástica. Vamos lá? Segue adiante. A história. A história da ginástica confunde-se com a história do homem. A ginástica vem da pré-história, historicamente falando, e afirma-se na antiguidade. Estaciona-se na Idade Média, dá uma aprimoração ali, aperfeiçoação lá na Idade Média, pelos Jogos Olímpicos ali. Fundamenta-se na Idade Moderna e sistematiza-se nos primórdios da Idade Contemporânea. Muito bem. Na pré-história, a gente observa que no homem pré-histórico, a atividade física tinha papel relevante para a sua sobrevivência. A atividade física não era por questão de troféu, de honra, de plateia, de ser famoso, não. Era por questão obviamente, de sobrevivência. Expressa principalmente na necessidade vital de atacar e defender-se, desenvolver-se o seu corpo através do exercício físico era uma questão de sobrevivência. Muito bem. Na antiguidade, principalmente no Oriente, os exercícios físicos aparecem nas várias formas de luta, na natação, no remo, no hipismo, na arte de atirar como arco, como exercício utilitários, né? Nos jogos
dos rituais religiosos e na preparação guerreira de maneira geral, que na antiguidade os homens se preparavam muito intenso nessa questão de defender suas terras e enfim. Na Grécia Antiga nasceu o ideal da beleza humana, o qual pode ser observado nas obras de arte espalhadas pelos museus em todo o mundo, onde a prática do exercício físico era altamente valorizada como uma educação corporal em Atenas, né? E como preparação para a guerra em Esparta. O fato de ser a Grécia o berço dos Jogos Olímpicos, disputados 293 vezes durante 12 séculos, demonstra a importância da atividade física nesta época, do qual a gente vivenciamos hoje os Jogos Olímpicos, né, frutos aí da Grécia Antiga, por ter começado as disputas. Né. Atenas, né, há dois tópicos aqui interessantes da Atenas, né, que eles valorizavam muito a performance, a beleza ideal humana, do qual hoje conhecemos a questão do mundo estético, né, a moda, os modelos que valoriza muito o seu bem-estar, o seu físico equilibrado, o seu físico de forma ideal para a sociedade, as pessoas admirar o seu corpo. Então, e também a educação corporal. Tudo isso envolvia os movimentos corporais, a questão da alimentação, a educação da alimentação e com frequência fazer as atividades físicas para manter o seu corpo ideal nessa época das Atenas. Esparta, eles enfatizavam muito, preparavam muito, o foco era a preparação para a guerra, né? Para defender aí o seu rei, defender o seu país, defender a sua família. Aprofunde seu conhecimento sobre a importância da preparação guerreira para os espartanos. Então, quem já assistiu os filmes Os 300, né, Troia, esse tipo de filme, enfatiza muito isso, né? Os homens, você não viu os guerreiros obesos, obesidade 1, os guerreiros gordos, enfim, eles eram super preparados para as batalhas. Então, sugiro esse filme aí para quem já assistiu da turma aí da primeira série. Assiste esse filme aí, Os 300 de Esparta, é muito bom, enfatiza muito a vida, a cultura, como os espartanos vivenciavam nesta época. Roma Antiga, em Roma, o exercício físico tinha como objetivo principal a preparação militar e, num segundo plano, a prática de atividades desportivas, como as corridas de carros e os combates de gladiadores, que estavam sempre ligados às questões bélicas, né? Então, você sabe que esse filme mesmo, Nos 300, Troias, esses filmes enfatizam muito isso, né? A luta, a corrida de cavalo, a corrida de carros, né, com a carroça do cavalo puxando a carroça, enfim, os combates, os gladiadores lutando aí, quem superava um ao outro, enfim, também tinha a questão da preparação militar, tinha preparação para participar da corrida de carro, preparação de gladiadores, né? Então, não era qualquer um homem não, o homem tinha que estar totalmente preparado. E esse tipo de eventos, no começo, assim, desportivo, falando das competições, as mulheres eram proibidas, né? A não ser a mulher do rei ou o parentesco do rei, né? Que poderia participar aí desses eventos. Mas as mulheres, uma boa parte do tempo aí, eram proibidas de participar. Idade Média. Na Idade Média, os exercícios físicos foram a base da preparação militar dos soldados, né? Que durante o século 11, 12 e 13 lutaram nas cruzadas empreendidas pela Igreja. Então, estamos falando aí da Igreja Católica, né, que teve essa intervenção dessas lutas. Entre os nobres eram valorizadas as esgrimas e a equitação como requisitos para a participação nas lutas e torneios, né? Quem conhece as lutas, esgrimas, tipo uma espada que eles lutam, né? Então, os jogos que tinham como objetivo enobrecer o homem e fazê-lo forte e apto. Dois tópicos dessa linhagem da Idade Média é a preparação militar para as cruzadas, participação nas lutas, torneios e jogos. Então, a gente pode enfatizar aqui que nesses 3 séculos, contextualizar, melhor dizendo, simplificar esse parágrafo, né, sobre a Idade Média, que eles lutavam empreendidos pela Igreja. Então,
defendendo sua família, defendendo seu território. E para quem conhece as cruzadas, Jerusalém, os próprios cristãos também lutavam por defender a sua fé. Idade Moderna. O exercício físico na Idade Moderna passou a ser altamente valorizado como agente de educação, sendo publicadas várias obras sobre a pedagogia, filosofia e técnica que deram enorme contribuição para o avanço da ginástica no século XIX. Surgem as escolas de ginástica na Europa, de ginástica que nós sabemos como a ginástica alemã, da escola sueca e a escola francesa. Então, no século XIX, foi desenvolvido nas escolas, na escola na Europa, a escola alemã, a escola sueca e a escola francesa. Os três tópicos que trabalhavam, agente educativo, fator de saúde, formador moral e cívico. São os três tópicos vivenciados dentro do exercício físico e passado teoricamente na prática nas escolas. A escola alemã, falando sobre o funcionamento da escola alemã, da ginástica, tinha como objetivo fortalecer os homens e mulheres através do exercício físico com a finalidade de defesa da pátria. Criando nos alemães um forte espírito nacionalista, a escola alemã era fortemente marcada pela influência das ciências dominantes da época, tais como biologia e a filosofia, e anatomia, né? Soares, em 2007, escreveu essa página 53, na sua página 53, no seu artigo. Principais representantes eram Gutz, Mutz, Alduk, Spiers e Fried. E já, só nome alemão, então nome não sei muito pronunciar da forma certa. Característica: exercícios físicos, disciplinadores e com caráter militar. Então os alemães observaram que nesse lance da atividade física educava muito o seu caráter, a sua disciplina, a sua ética, o seu comportamento em geral, a sua saúde e seu físico, né? A valorização de você se preparar espiritualmente como forte nacionalista para defender o seu território, para defender o seu país, para mostrar para o mundo que homens e mulheres podem ser insuperáveis, podem buscar suas limitações através do exercício físico. Criação da ginástica olímpica. A ginástica olímpica é fruto da escola alemã da ginástica, né? De ginástica, melhor falando. Já que foi o professor Führer quem criou uma série de aparelhos baseados em atividades militares e que depois foram evoluindo até chegar os aparelhos de ginástica artística que temos hoje. Veja abaixo fotos dos aparelhos desenvolvidos por ele. Alguns aparelhos que hoje é trabalhado, que a gente conhece hoje a ginástica olímpica, que a gente presencia aí nos grandes eventos como tais Jogos Olímpicos. A escola sueca aí tem a sistematização da ginástica na Sueca ocorreu aí no início do século XIX, voltada para excitar os vícios da sociedade, entre os quais o alcoolismo. O método sueco de ginástica se colocava como um instrumento capaz de criar indivíduos fortes, saudáveis e livres dos vícios, né? Não só do alcoolismo, mas outros vícios que tinha também na atualidade, na época, né, falando melhor. Porque preocupados com a saúde física e moral, esses eram os indivíduos necessários à pátria e à produção. Soares, em 2007, escreveu também essa parte, enfatizando essa questão da valorização da saúde, da moral, que o que vale para o homem e a mulher estar saudáveis e preparadas. Principalmente representante Rankin, ele fala que as características séries racionais de movimentos criados a partir de análise anatômica do corpo, ginástica com fins pedagógicos e sociais. Então ele enfatizava que não é só fazer a atividade de movimentos corporais, mas também conhecer teoricamente, conhecer seus movimentos, conhecer tecnicamente falando a respeito do homem, buscar suas limitações. Do homem e a mulher conhecer novos horizontes, novos conhecimentos através da ginástica. Então, a escola francesa de ginástica,
é caracterizado pelos ideais clássicos da educação liberal, que concebe a ginástica como instrumento de formação de homens completos e universais. O principal representante era Francisco Amoros. Então, a escola francesa ela caracterizava os seus ideais clássicos, né? Enfatizava a educação liberal. A idade contemporânea. A ginástica chega aos nossos dias com um acúmulo de conhecimentos e práticas desenvolvidas pela humanidade ao longo da história, sendo hoje uma prática corporal com inúmeras faces e objetivos. Né? Podemos identificar como funções da ginástica hoje. São basicamente 7 tópicos, né? Estética, condicionamento físico, competição, reabilitação, prevenção, laboral e etc. Né? Esses são os básicos que traz como funções para identificar o indivíduo, né? Dentro da idade contemporânea, a ginástica chega a esse acúmulo de conhecimentos. Nos deteremos melhor com relação às funções da ginástica na contemporaneidade no próximo tópico que a gente vai ver agora, que é a ginástica enquanto saúde, lazer, trabalho e educação física, né? Então, entrando nessa parte aqui, fazendo alguns questionamentos, agora é com você. Responda as questões colocadas inicialmente, né? Você já fez ginástica? Essa resposta você dá à medida que você está ouvindo essa questão, essa pergunta, viu? Você já fez ginástica? Responde aí para você mesmo o que é ginástica, onde surgiu. Basicamente, essas questões a gente já colocou aqui no slide anterior e vocês devem estar por dentro já, né? Vamos pensar um pouco. Diante das necessidades humanas postas em cada momento histórico, a ginástica esteve presente para lhes dar respostas. Identifica as necessidades humanas presentes no atual, no momento histórico, às quais a história tem que responder. Então, presente no atual momento histórico, às quais a ginástica tem que responder. Segundo, as necessidades humanas solucionadas pela ginástica na pré-história, antiguidade, idade média e moderna estão presentes ou ausentes nas atualidades? Justifique sua resposta. Então, basicamente, aqui é uns questionamentos, vocês podem anotar aí, dá pausa aí no vídeo aí e anota essas questões para vocês responder. Pessoalmente, perguntas pessoais para vocês. Quer saber mais sobre a história da ginástica? Então tem algumas referências aí, né? Vocês podem pesquisar mais aí na internet. Educação Física Raiz Europeus. Então tem algumas referências aqui. Conteúdo de ginástica em aulas de educação física escolar, tá aqui. Eu posso estar passando também para vocês esse slide, para vocês poderem ler novamente, estudar, fazer alguns complementos de pesquisa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deus abençoe. Hashtag fique em casa. E espero que vocês respondam esses questionamentos curtos, básicos desse conteúdo, falando sobre a abordagem da história da ginástica enquanto cultura corporal.